Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavras do Santo Padre. O encontro de Jesus com aqueles 2 discípulos parece ser totalmente casual, assemelhar-se a uma das numerosas encruzilhadas que se encontram na vida. Os 2 discípulos prosseguem pensativos e um desconhecido caminha ao lado deles. É Jesus, mas os seus olhos não são capazes de o reconhecer. E então Jesus começa a sua terapia da esperança. O que acontece nesta estrada é uma terapia da esperança. Quem a faz? Jesus. Em primeiro lugar, pergunta e escuta: o nosso Deus não é um Deus intrometido. Embora já conheça o motivo da decepção dos 2, deixa-lhes o tempo para poder sondar profundamente a amargura que se apoderou deles. Daqui surge uma confissão que é um refrão da existência humana: nós esperávamos, mas... Quantas tristezas, quantas derrotas, quantas falências há na vida de cada pessoa. No fundo somos todos um pouco como esses 2 discípulos. Quantas vezes na vida esperamos, quantas vezes nos sentimos a um passo da felicidade e no fim, ficamos desiludidos. Mas Jesus caminha com todas as pessoas desanimadas que procedem cabisbaixas.
e caminhando com elas de forma discreta, consegue restituir-lhes a esperança. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. São Júlio I Papa, campeão da ortodoxia romana e defensor da doutrina trinitária. Durante seu pontificado, Júlio I combateu muitos arianos, buscando, várias vezes, uma reaproximação com eles, através do Concílio de Roma e depois de Sárdica, mas sem sucesso. São Júlio faleceu no ano 352. São Zenão, bispo de Verona. Quando Zenão tornou-se bispo de Verona em 362, recebeu o apelido de mouro e pescador, por suas origens no norte da África. Durante seu episcopado enfrentou o arianismo e o paganismo, e deu grande exemplo de caridade, humildade e generosidade para com os pobres. Hoje é padroeiro da cidade. São José Moscati, médico de Nápoles. José Moscati, que como santo, goza de uma grande devoção em Nápoles, nasceu em Benevento em 1880, e até tinha origens de Avelino. Filho e neto de magistrados, sua vida profissional parecia determinada, mas ninguém tinha levado em conta a sua grande fé, que logo mudou seu destino. Meu lugar é ao lado dos enfermos. Em 1892, quando José ainda era adolescente, seu irmão caiu do cavalo e se machucou muito, a ponto de sofrer de epilepsia por causa do incidente. Talvez foi este impacto precoce com a brevidade da vida humana ou fato de ter que encarar o sofrimento ou ainda ter que ver, continuamente, os enfermos da janela da casa paterna, que dava para o Hospital dos Incuráveis, que levou José quis fazer a faculdade de medicina ao invés de jurisprudência. Naquela época a medicina e a ciência em geral eram um terreno fértil para o materialismo, mas o jovem conseguiu manter distância de tudo, alimentando a sua fé com a Eucaristia diária. Médico de todos. José formou-se brilhantemente em medicina e tornou-se um médico promissor. Com apenas 30 anos, tornou-se famoso por seus diagnósticos imediatos e precisos, que pareciam milagrosos, devido aos poucos recursos da época. Aos que o faziam notar esta sua qualidade, ele respondia que tudo era graças à oração, pois Deus é o arquiteto da vida, enquanto os médicos podem ser apenas colaboradores indignos. Ciente disso, José ia trabalhar todos os dias, tanto no Hospital dos Incuráveis, do qual foi nomeado diretor em 1925, quanto em seu consultório particular. Ali acolhia todos e não cobrava a consulta dos pobres, pelo contrário, ele os pagava por quererem ser curados, sobretudo em suas frequentes visitas domiciliares, nas quais não dava apenas assistência médica, mas também conforto espiritual. Dizem que certa vez, após ter curado um trabalhador acometido por um abscesso pulmonar, que todos confundiam com a tuberculose, o paciente quis pagar-lhe com todo o dinheiro da sua poupança, mas José pediu-lhe que, ao invés de pagar seus honorários, fosse confessar, pois lhe disse: foi Deus que lhe salvou. Ciência e fé. Além de se dedicar à cura dos doentes, José tornou-se também um excelente pesquisador. Ele empregava novas técnicas e novos remédios como a insulina, que, em 1922, começou a ser utilizada no tratamento do diabetes. O santo doutor era tão hábil nas autópsias que, em 1925, lhe foi confiado o cargo de diretor do Instituto de Anatomia Patológica. Não era raro vê-lo fazer o sinal da cruz antes de lidar com um cadáver, pelo respeito que se deve a um corpo humano, que foi amado por Deus. Para o Dr. José, ciência e fé não eram dois mundos distantes, separados e inconciliáveis, mas dois elementos que coexistem na vida diária, composta de uma grande devoção à Virgem Maria, de sobriedade e pobreza pessoal, sob o exemplo de São Francisco, e da escolha do celibato, para ter mais tempo para seus pacientes, cada vez mais numerosos. Erupção do Vesúvio e epidemia. Houve dois episódios importantes na vida de José Moscati, que fazem compreender melhor a sua grandeza. Em 8 de abril de 1906, o Vesúvio começou a entrar em erupção. Entendendo imediatamente a gravidade da situação, José foi para a Torre del Greco, onde o Hospital dos Incuráveis tinha uma filial, para pôr em salvo os doentes. Quando o último paciente estava em lugar seguro, a estrutura desabou.
No entanto, em 1911, uma epidemia de cólera se abateu sobre Nápoles. Assim, mais uma vez, José não estava apenas ao lado dos enfermos, sem medo de se contagiar, mas também na linha de frente de suas atividades de pesquisa, que contribuíram muito para deter a epidemia. Médico e apóstolo até o fim. Todos iam ao consultório de José Moscati, até pessoas famosas, como o tenor Enrico Caruso e o beato Bartolo Longo. Contudo, ele dava a todos, indistintamente, a mesma atenção escrupulosa, porque em todos via o rosto de Jesus sofredor. Na sala de espera havia uma escrita sobre seus honorários. Quem puder, dê a sua contribuição. Quem precisar, as receba. Precisamente ali, naquele lugar, em sua poltrona, que mais tarde se tornou uma relíquia venerada, no dia 12 de abril de 1927. O santo médico foi acometido por um ataque cardíaco, vindo a falecer com apenas 47 anos. José Moscati foi canonizado por São João Paulo II, em 1987, ao término do Sínodo dos Bispos sobre a vocação e missão dos leigos na Igreja.